Olá! Olá você que chega aqui no canal Dicas Jurídicas Cláudia De Favari. Olá você que chega no canal Data Vênia, da doutora Mariana Barroso. Esse vídeo é um vídeo inaugural para que eu possa dar continuidade ao trabalho que eu já estava desenvolvendo no canal Dicas Jurídicas Cláudia De Favari, aonde eu desenvolvia várias playlists dando informações à população sobre seus direitos. E que me deu visibilidade, né? Tanto no próprio YouTube, que é onde está essas playlists, né? Quanto no outro canal, que é o outro meio de comunicação, que é o Instagram. Eu estou retomando as minhas atividades, retomando as playlists ali já desenvolvidas, né? Mesmo enfrentando desafios com problemas de saúde, com problemas de questões pessoais, problemas profissionais, porque eu também advogo, né? Faço os meus trabalhos, sou contratada diante do trabalho que eu me prontifico a fazer, que é a defesa das pessoas que passam por abusos, né? Sejam nas áreas específicas, em especial dentro do que se pode resolver dentro do Código Civil, mas sem também auxiliar na questão penal, em que pese que eu não tenho essa especialização, e aí nesse ponto eu faço a parceria com os colegas. E diante das parcerias que o ano passado, mais ou menos, no começo desse ano, na verdade, no começo desse ano, a doutora Mariana Barroso entrou em contato comigo para que a gente trocasse informações. Ela estava precisando de alguns dados, alguns conteúdos teóricos que eu tenho conhecimento a respeito de relacionamentos tóxicos, e que não tem nada a ver com abuso, uso de droga, deixando bem claro a questão das relações de abuso dentro da dinâmica de narcisismo, dentro da suposta situação de narcisismo, porque às vezes a pessoa pode ter fortes traços, não necessariamente o transtorno, que é muito difícil de diagnóstico, conforme as pessoas que atuam na área da psicologia e da psiquiatria nos informam, né? Contudo, já cria uma lesão grande nos relacionamentos e tem que ter um olhar especial nesse sentido. Para o profissional do direito também precisa ter esse olhar especial. Questão essa que ainda não é muito difundida no mundo jurídico, né? Você ainda não tem decisões, jurisprudências, decisões repetidas afirmando essas ocorrências. Os juízes ainda têm muita cautela em relação a isso, e eu entendo por que eles têm esse cuidado, porque na verdade é ainda uma matéria que não é ainda codificada, conceituada, explicada de forma ampla no material literário, no conteúdo doutrinário da própria psiquiatria e psicologia dentro do Brasil. Nós temos alguns conteúdos americanos, mas ainda não foram traduzidos de forma formal para cá. Eu não tenho esse conhecimento. Se alguém entender que tem essa informação, eu estou aqui à disposição para tomar essa informação, porque estou em estudo. É uma área nova, é uma área que estamos, assim, sendo bandeirantes nessa área, né? Sendo redundante pelo estado que estou, né? De São Paulo, porque não tem muito conhecimento. E a doutora Mariana Barroso, que está no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, entrou em contato comigo no começo do ano. Eu auxiliei no sentido de troca de conteúdo, né? Porque é uma advogada excelente, multidisciplinar, como eu, né? de uma certa forma. A área que eu procuro me obriga a ser isso, não sou isso. Eu vou contra a maré, né? Contra a orientação, inclusive da própria Ordem dos Advogados do Brasil, contra a orientação de muitos doutrinados, dizendo que a gente tem que se especializar. Porém, a área de relacionamentos tóxicos, relações abusivas, é difícil você só olhar para o Código Civil, é difícil você só olhar para o Código Penal, é difícil porque atinge várias áreas, né? Você vê relacionamentos abusivos não só entre familiares, mas também entre relacionamentos amorosos que ainda não se concretizaram como família. Você vê esses relacionamentos abusivos dentro da relação de consumo, não só pelo fornecedor, mas também partindo do consumidor, porque hoje os juízes, eles ficam de olho para ver se a pessoa não está tentando tirar vantagem do fornecedor também, entendeu? É uma visão também que tem que ser olhada com carinho. Então, muitas vezes o consumidor ele fica acanhado de acionar, e tem todo o direito de acionar, porque ele realmente está sendo atingido nos seus direitos, né? Não tem como não ser redundante, mas também tem outro lado, tem o consumidor que acha que isso é um investimento, exclusivamente um investimento, vou investir para ganhar um dano moral. E se o juiz percebe essa forma beligerante de litigar, ele não gosta. O judiciário não estimula isso, né? Estimula sim a indenização correta. Então, muitas das vezes tem que criar um linguajar que é praticamente
esse estudo que eu fiz das relações tóxicas, ele acabou fortalecendo a minha especialização, a minha pós-graduação em Direito do Consumidor, né? Porque por um bom tempo, e aí apresentando essa parceria que eu estou fazendo com a doutora Mariane Barroso, com o DataVênia, né? Junto ao DataVênia, porque os vídeos vão passar a ser vinculados tanto no meu canal, quanto no canal da doutora Mariane Barroso, que depois da gente ter conversado, depois dela ter resolvido e conseguido uma liminar diante das nossas conversas, não pelo meu mérito, mas pelo mérito dela também, porque ela é uma excelente profissional no sentido de se instruir rapidamente para que possa resolver uma questão. Ela teve que passar pelo desastre que a gente teve, pela enchente do Rio Grande do Sul, e na cidade de Pelotas foi atingida de forma séria também, né? Demorou, mas chegou lá. E aí ela teve que socorrer a sua própria comunidade, porque isso também faz parte da advocacia. Nós, advogados, a gente a gente não só olha nossas causas individualmente para aquilo que nós somos contratados, mas a gente também analisa a questão social, e isso a doutora Mariane fez com um brilhantismo gigantesco, com um fôlego admirável, que me fez... eu já tinha bons olhos em relação à postura dela profissional, e eu fiquei encantada de ver, porém, como eu estava vendo ela passar essa situação, eu tive muita cautela, e ela brilhantemente foi indo atrás das situações e também começou a levantar questões para defender a cidade dela, a região dela, no sentido de direito ambiental, no sentido de direito social, porque a sociedade menos favorecida, a população menos favorecida financeiramente estava sendo atingida, favorecendo outros que têm melhores condições, né? E ela foi fazendo esse trabalho brilhantemente, e eu só fui observando também, até porque eu tomei esse cuidado para não tentar, vamos dizer, aproveitar de uma dor para se promover. Eu tive esse olhar, né? Porque afinal de contas eu trabalho com relacionamentos abusivos, contra relacionamentos abusivos. Então a gente também tem que tomar cuidado também para não ser abusiva. Por mais que a gente precise divulgar as nossas atividades, por mais que a gente precise mostrar para as pessoas quais são os seus direitos, né? Porque é assim que a OAB nos permite fazer o marketing, a gente também ter consideração com o que as pessoas estão passando. Contudo, a doutora Mariane transformou um problema em algo bom, e passou a ter uma visibilidade nacional por conta disso, porque o Brasil olhou para o Rio Grande do Sul por motivos reais. Nós temos que ter essa postura de solidariedade entre nós. Nós somos unidades, nós somos estados, são unidades de uma única nação. E também pelo lado, vamos dizer assim, filantrópico, no sentido até religioso, né? Cada um tem a sua forma de seguir os seus ditames morais, né? Alguns ligados a uma religião, outros não ligados à religião, mas só pelo senso moral próprio, porque tem alguns ateias que são muito mais humanos do que alguns religiosos, né? E aí a intenção mesmo desse vídeo é fazer um comentário diverso para reinaugurar o meu canal, dando continuidade às playlists lá presentes. Por isso que a gente abre oportunidade aqui para ser multidisciplinar, como bem colocou a doutora Mariane Barroso, mas também trazendo as informações de continuidade, né? E por isso que a gente aproveitando o ensejo, apresentando um pouco da minha biografia, no sentido de dizer quem sou, o que faço, e sentir que me posicionar, porque eu me senti um chamamento. Apesar de não estar muito bem, apesar de estar ainda enfrentando algumas situações pessoais, tendo a minha carteira profissional para efetivar, eu me senti num chamamento, porque eu vi que o meu conteúdo fez a diferença na vida de muitas pessoas que entraram em contato comigo, ou fazendo perguntas que eu entendia que era importante não só responder essa pessoa, mas fazer mais um conteúdo respondendo a todos, para que todos aprendam a caminhar em busca dos seus direitos, né? Indiferente se vai contratar a doutora Cláudia, a doutora Mariane ou qualquer outro advogado de sua confiança, mas ter a informação, quais são os caminhos, e até mesmo a questão da defensoria pública.
porque eu vi aqui em São Paulo, eu presenciei trabalhos bons relacionados aos relacionamentos tóxicos, relacionamentos de abusos dentro de família, que hoje a gente sabe que em São Paulo, na Defensoria Pública de São Paulo, existe um departamento com psicólogos concursados que fazem a intermediação antes de virar ação ou não. E isso é importante, porque na dinâmica que a gente tem das pessoas com supostos traços narcisistas ou fortes traços ou transtornos, elas precisam ter uma contenção psicológica antes de qualquer... Tem que ter essa contenção psicológica antes de qualquer coisa, porque alguns narcisistas param diante disso, né, por conta da preocupação que eles têm do espelhamento para a sociedade. O narcisista, ele se preocupa muito com como ele está aparecendo, e na hora que ele percebe que alguns órgãos públicos já desmascaram eles podem travar ali, né, porque infelizmente tem coisas que não dá para deixar de ser, né? Com todo respeito às pessoas que sofreram abusos nos relacionamentos amorosos, relacionamento amoroso sem vínculo com filhos, a gente termina, fica os traumas, fica as dores marcadas, fica. Mas a questão quando deixa filhos por resolver, ou quando você é filho de narcisistas, ou supostos traços e transtornos, você tem um mal para o resto da vida. E você tem que administrar esse mal para o resto da vida. Então, tem várias dinâmicas que isso acontece. E eu percebi o quanto as pessoas precisam dessas informações, como essas pessoas precisam amadurecer essas informações, e dando essas informações linkadas ao mundo jurídico, a gente vai construir material. E aí, eu conversando com a doutora Mariana, a gente percebeu que a gente precisa levar a capacitação de conhecimento no momento que a gente está estudando, também levar essa capacitação para outros colegas advogados e advogadas no Brasil todo, desenvolvendo a capacitação, pelo menos um em cada estado, um em cada região, ou mais de um, entendeu? Porque é uma matéria a ser estudada, é uma matéria a ser inovada, sendo aplicada não só no direito de família, mas também no direito da violência doméstica, o direito das mulheres dentro das suas condições de gênero, no direito do homoafetivo, por que não? Ali também acontece. No direito imobiliário, uma vez que eu vi dificuldades para você resolver regulamentação de imóveis, porque os próprios órgãos públicos criam empecilhos para isso, criam dificuldades para os advogados e advogadas atuarem. E aí, o que fez eu entender interessante fazer parte da prerrogativa da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, primeiro na questão regional, que foi onde foi aberta a primeira porta para mim, graças à doutora Roberta, que me conheceu com o trabalho com a doutora Érica, e depois eu tenho hoje a oportunidade de fazer parte do que representa o Estado de São Paulo, dentro da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, dentro da prerrogativa, e entendo que ainda eu estou dando os primeiros passos nesse sentido, porque o nosso conteúdo aqui, ele não é só voltado para as pessoas, que é o alvo principal. Todos precisam ter conhecimento dos seus direitos. Se não terem advogados passando essa informação, quem dará esses direitos? Né? A defensoria também tem essa obrigação? Tem, mas é o que eu costumo dizer para os meus clientes. A defensoria, a defensoria pública, ela está para o cidadão como o SUS está no direito, como o SUS, né, Sistema Único de Saúde, está para o cidadão. Vai fazer a sua parte? Vai, mas do jeito que pode, do jeito que dá. É muito comum a gente chegar no posto de saúde e falar: esse remédio não está na rede pública. Esse remédio não está. Quando é um remédio que custa barato, que não vale a pena litigar para uma liminar, porque não é de alto custo, a pessoa vai e compra, né? Às vezes até alguém de forma solidária vai lá e compra para a pessoa, de forma caridosa vai lá e compra quando ela não tem recursos financeiros, mas quando é de alto custo, a gente tem as liminares, entendeu? Então, são assuntos que são multidisciplinares e por isso essa identificação com a doutora Mariane Barroso, que é da cidade de Pelotas, do Rio Grande do Sul, que passou a situação da enchentes e que trazendo o seu dinamismo de defesa,
ganhou representatividade e, assim, de forma muito generosa, me fez esse convite para fazer conteúdos, e eu decidi retomar os meus conteúdos de uma outra forma, de uma outra maneira. Não vou usar mais animações como antes, né? Eu vou usar a minha imagem agora, falando com vocês diretamente, em prol de deixar claro o seguinte: vamos apresentar conteúdos para que maior parte da população tenha conhecimento dos seus direitos, né? Que é uma maneira permitida pela OAB São Paulo e pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil em geral, São Paulo em específico, porque eu estou em São Paulo, porém a doutora Mariane Barroso está aí no Rio Grande do Sul. E não no objetivo, você tem que contratar a doutora Cláudia ou a doutora Mariane, ou a qualquer outra doutora, porque o meu objetivo também é trazer outras profissionais de direito para conversar aqui no canal, a gente trocar ideias sobre todo e qualquer assunto, né? Porque eu não consegui me especializar em todas as áreas, e eu entendo que não é necessário, pelo menos no momento, porém, quando a gente vai tratar dos relacionamentos abusivos, dos relacionamentos que tenha supostos abusadores e abusadoras com traços narcisistas ou fortes traços, com transtorno ou com fortes traços, a gente esbarra em outras áreas do direito, como, por exemplo, direito penal, direito da família e sucessões, direito imobiliário, que é uma área que eu tenho especialização, mas as outras áreas eu não tenho. Então, eu vou trazer convidados para atuar. Aí você fala, mas poxa, doutora, a senhora tem condições de atuar sem ter essa especialização? Quando a gente faz direito, quando a gente se gradua na faculdade, no curso de direito, a gente tem um conhecimento geral, como o médico. O médico, quando ele vai se formar, ele tem um conhecimento amplo e geral. É a clínica geral. E aí, dali, ele faz a opção de fazer uma especialização ou se tornar clínico, e eu acredito que mesmo quando se torna clínico, ele também acaba estudando um pouco mais do que aquilo, como nós, advogados. A gente tem essa opção também, né? Então, por mais que eu não faça todas as especializações que abrangem os relacionamentos abusivos, eu tenho condições de entender os meus colegas e atuar em prol dos meus clientes, tal qual os meus colegas que não têm as minhas especializações fazerem as mesmas coisas. Porque a OAB, ela nos dá a outorga, né, de representar, e a gente não precisa mostrar, por exemplo, especialização em direito do trabalho para atuar no direito do trabalho. A gente não precisa mostrar especialização no direito imobiliário para atuar em prol do condomínio ou atuar em prol. Mas a gente, às vezes, tem algumas especializações que nos dão conhecimentos mais profundos, né? Mas, assim, com todo respeito aos cursos de especializações que nos trazem informações, que nos dão o norte dos estudos, nada melhor do que a experiência. Isso eu falo para você porque antes de ter a pós-graduação de direito do consumidor, eu fui galgando experiência interpretando a lei. Porque quando eu me formo, quando eu pego a minha ordem, que foi há mais de 20 anos atrás, não havia ainda na própria jurisprudência um debate amplo, como em alguns assuntos específicos ainda não tinha. Até quando eu pego algum caso em específico, eu fiquei muito feliz esses dias porque eu vi jurisprudência do que ainda não tinha, que é a jurisprudência, né? Eu vou responder porque uma vez uma parceira de trabalho, uma parceira de divulgação me questionou, falou, olha, não fala jurisprudência que a população não sabe o que é jurisprudência, a população não conhece esse termo, é um termo específico. A jurisprudência é julgados repetitivos, ou julgado de um colegiado, julgado de uma câmara, um julgado de mais de um juiz, que acaba virando base e começa a se repetir e começa a fortalecer a ideia nesse sentido. Semelhante ao que acontece no direito americano, no direito inglês. A repetição da interpretação começa a virar um precedente, né, chamado precedente. Conhecido, quem gosta de assistir séries voltadas ao direito a julgamentos, a investigação, escuta muito esse termo, precedente. O que é o precedente? É a nossa jurisprudência, entendeu? E aí, a gente, dentro desse mecanismo, dentro desse convite da doutora Mariana, dos conteúdos vai ter análise quais jurisprudência nós temos para determinados temas.
E aí eu volto a fazer retomo, né, as minhas playlists, e para isso eu vou aproveitar esse vídeo para contar, né, um pouco que tem aí no canal Dicas Jurídicas Cláudia De Favari, advogada. Dentro desse canal, eu comecei com o direito do consumidor, comentando artigo por artigo, desde o primeiro, né? E toda vez que eu comentava um artigo, eu trazia uma jurisprudência, não de forma direta, né? Não de forma. Não chego a mencionar, mas sempre tem a ligação de algo que já está acontecendo no judiciário a respeito disso. Linkado, que tem relação com aquele artigo comentado ou não. Porque só comentar o artigo é muito acadêmico, é muito voltado para a área específica do direito. Sendo que a ideia da playlist, quando eu lancei, a ideia da série, quando eu lancei do Direito do Consumidor, era trazer informação para as pessoas em geral, não só para as pessoas no direito. Porém, e aí eu fiz isso voltada para a questão, quando eu fazia o comentário do que estava acontecendo e alertando a população dos direitos que podiam buscar. Isso começa com a série Código de Defesa do Consumidor. Em seguida, como eu sempre estou estudando sobre o transtorno narcisista, ou os fortes traços narcisistas e os males que ele causa em geral, né, em toda a sociedade, porque ele não só abala a família, ele não só abala um relacionamento, ele só não abala a relação mães e filhas, pais e filhos, etc e tal, mas ele abala onde ele estiver. Né? E um desses pontos no direito do consumidor. Então, mas eu estudava paralelamente, e esse assunto é muito buscado hoje, atualmente. Algumas pessoas vão dizer que é a moda do momento, né? E eu resolvi lançar uma série só de relações tóxicas. Eu denominei de relações tóxicas, não fui muito feliz naquela denominação, porque depois eu percebi que as pessoas confundiam com a questão tóxica do uso de entorpecente, né? A doutora Mariana, depois que me conheceu nosso primeiro vídeo, foi muito mais feliz quando ela falou assim, a doutora Cláudia especializada em relações abusivas, né? Que aí deixa mais claro, é uma palavra que já define de forma mais assim, objetiva, não que tóxico estava errado, é que ele acaba se confundindo com outros termos. E aí saiu depois das relações tóxicas, saiu depois a série comentando a Lei Maria da Penha, né? E eu tenho algumas críticas em relação à Lei Maria da Penha, principalmente na não aplicação de alguns artigos ali no judiciário, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. E aí eu vou aproveitar agora e vou retomar essas playlists para que a gente possa comentar isso e chamar alguns advogados que possam dizer como é que estão em outros estados, porque eu sei como é que está atuando capital Grande São Paulo, mas eu não sei como é que está, por exemplo, fora da capital, em si, aqui dentro do estado de São Paulo. Aí a doutora Mariana também pode trazer aí outros profissionais para a gente analisar, e também em outros estados, para ver como é que essa lei está sendo aplicada no Brasil inteiro. Que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei pioneira, inovadora, em que pese que existe toda uma polêmica em cima de como ela foi surgida, que eu acho que pouco importa a melhora que ela deu, e ainda o que ela não melhorou, vamos atrás de demandar nesse sentido, vamos exigir, vamos pedir, porque essa questão de gênero é real. É real. A mulher, ela precisa de ter determinados auxílios por conta do gênero, por conta de várias situações, inclusive históricas. Né? Da mesma maneira que a raça negra, os negros precisam desse aporte por conta do desfavorecimento histórico que eles têm, a mulher também. Então, a gente não pode perder isso de vista. E por isso que tem a série que está voltada para a Lei Maria da Penha. Então, e vamos retomar. E vamos retomar também a série de Direito Imobiliário, que é uma das minhas especializações. Né? Por que é uma das minhas especializações? Porque eu conheço os relacionamentos tóxicos, as relações abusivas de perto. Né? Eu tenho experiências familiares, sociais e também na minha profissão, porque a advogada ela é muito assediada sim. A OAB hoje está tendo um posicionamento interessante de ter um julgamento voltado para a questão de gênero. A mulher sofre abuso sim, a mulher sofre assédio específico sim.
E ainda continua sofrendo. Eu achei que tinha parado, mas quando eu ocupei o cargo de coordenadora da prerrogativa da mulher na OAB Santana, eu tomei conhecimento de que ainda existem homens que, por conta de um poderzinho desse tamaninho assim, já se acham no direito de assediar uma jovem advogada. E isso fiquei espantada. Eu não sofria mais aquele assédio, mas quando eu fui jovem advogada, eu sofria. Eu achei que aquilo tinha acabado, que os homens tinham amadurecido, entendeu? Como ser humanos. Mas não, ainda há algumas espécies que não são devidamente atacadas, não são devidamente atingidas, eliminadas como um vírus que devia de ser, entendeu? E estão contaminando ainda a sociedade nesse sentido. E aí eu também, dentro desse contexto, advogando que a gente vai vendo os males da sociedade que precisam ser atingidos. Desculpa, não está um vídeo assim, objetivo, né? Numa matéria objetiva, mas é porque é um vídeo apresentação. E por que apresentação? Porque eu estou retomando essas playlists. Porque eu entrei no tema da necessidade da advocacia dentro do direito imobiliário? Porque foi dentro do direito imobiliário que eu vi algumas dificuldades para advogar, que vai ser tema de temas meus futuros. E tudo isso para mim aqui é um grande desafio, porque eu estou tendo problemas pessoais, problemas profissionais, como eu disse para vocês, alguns problemas de saúde, inclusive, que graças a Deus não ficam tão aparentes, né? Mas dificultam um pouco a minha caminhada, porém eu vou retomar todas essas atividades e profundamente agradecida pela generosidade da doutora Mariane Barroso, que está me dando esse espaço dentro do canal dela, da Data Vênia, e por isso que eu fiz esse vídeo apresentando a minha parceria juntamente com esse canal, para que a gente leve informações da melhor maneira possível, e por conta da minha identificação com o trabalho dela, por eu também ser multidisciplinar, por eu também ter esse olhar respeitando a questão do conhecimento específico, tanto que o objetivo aqui é trazer outros colegas de trabalho que tenham conhecimentos específicos para atuar e levar essa informação para outros grupos de atividade, uma intenção de capacitação, a capacitação própria para quem estuda e vem apresentar esse conteúdo a vossas senhorias, né? E capacitação de outros colegas, sejam eles jovens advogados ou sejam advogados que atuam já no mercado, mas que não têm essa informação específica do assunto dos traços ou traços fortes ou transtornos narcisistas que abalam a sociedade no geral, né? Ainda no nosso Brasil ainda está muito, não é comentado, não é visto de forma franca, mas é uma questão que abrange em todos os sentidos. Me despeço dos senhores, agradeço por assistirem o canal, peço que curtam, compartilhem, falem comigo se tiverem alguma sugestão, dúvida, para que isso se reverbere em conteúdo, né? Estamos à disposição para que os senhores entrem em contato, as senhoras entrem em contato, para que a gente possa sempre fazer um conteúdo melhor. E para isso eu preciso da ajuda de vocês, curtindo, compartilhando. Lá no Instagram eu só vou informar o conteúdo aqui por conta de ser um vídeo muito longo, lá não cabe. Vou só fazer uma apresentação prévia, chamando todos para aqui para vir no YouTube, e da mesma maneira do YouTube eu peço para ir para o Instagram, porque lá eu dou as notícias mais rápidas, né? As informações mais urgentes, e atualizando e colocando à disposição da sociedade, no sentido de transformar o meu conhecimento jurídico, conhecimento da doutora Mariane, de todos os mais que vão ser convidados, que não são só advogados, mas também psicólogos, psiquiatras, peritos, que se coloquem à disposição para a gente debater, a gente discutir, a gente conversar e a gente colocar conteúdo no mercado para que todos tomem informação. Portanto, eu encerro agora esse vídeo e peço que acompanhe tanto o meu trabalho quanto o trabalho da doutora Mariane Barroso, pela minha gratidão a esse convite recebido e pela mútua admiração que nós temos uma para com a outra. Tá? Que eu estava devendo já uma iniciação e tudo dando certo, vai ter um vídeo por semana, já entrando na retomada dos conteúdos que estavam no canal. Obrigada por você estar aqui até agora nesse vídeo, e curte e compartilha aí o meu trabalho, tanto aqui quanto no YouTube, e acompanhe também a doutora Mariane. Obrigada a todos.